Olá amigo, olá amiga, bem-vindos mais uma vez ao canal Grêmio Imprudente, o nosso ponto de encontro para debatermos e discutirmos os assuntos relacionados ao time do Grêmio Imprudente. E hoje a gente vai falar do jogo realizado contra a equipe do Araçatuba lá no estádio Ademar de Barros, e o Grêmio Imprudente ficou no empate em 1-1. O Grêmio Imprudente, na minha opinião, fez um jogo, não só o Grêmio Imprudente, como o Araçatuba também, principalmente no primeiro tempo, um jogo muito fraco tecnicamente. As duas equipes não produziram nada, em muitos momentos o jogo parecia uma verdadeira pelada. Eu acho que também tem a questão do gramado, que realmente também não ajudou nenhuma das duas equipes, e o jogo ficou muito abaixo no primeiro tempo. O Grêmio Prudente no segundo tempo tentou algo diferente, acabou fazendo o seu gol numa bola parada, numa cobrança de escanteio, cobrado pelo Pedro Demarque, ou também o Pedrinho, e o Igor Ribeiro acabou desviando ali no primeiro pau, abrindo o placar para o time do Grêmio Prudente aos 21 do segundo tempo. Esse gol, na minha opinião, eu acreditava que o Grêmio Prudente conseguiria, enfim, a sua primeira vitória jogando fora de casa nessa Copa Paulista, exatamente pelas circunstâncias que envolviam o jogo, pelo lado do Araçatuba, que tinha a necessidade de pontuar, pensando numa possível classificação à próxima fase. E com o resultado de 1-0, eu acho que o Grêmio Prudente, eu acreditava que o Grêmio Prudente poderia se postar um pouquinho mais defensivamente e sair só nos contra-ataques. Porém, como eu disse, a necessidade do Araçatuba em pontuar fez o time do Aia pressionar o time do Grêmio Prudente, e o goleiro, o Ricardo Araújo, acabou sendo um dos grandes destaques do time do Grêmio Prudente, exatamente pela essa pressão que o time do Araçatuba acabou colocando em cima do time do Grêmio Prudente. E aí, aos 44 minutos, essa pressão, essa busca por pelo menos um ponto, acabou tendo um resultado. O Araçatuba acabou empatando aos 44 do segundo tempo, dando números finais à partida. Vou falar aqui então o time que o Rogério Corrêa acabou optando por entrar ontem. Ontem ele entrou com o Ricardo Araújo, o Marcos Moser, o Gabriel Santos, o Borek, o Marcos Miller, o Daniel, o Igor Pimenta, o Cauã, o Wagner Marques, o Everton Canella e o Alan James. Ele acabou usando todas as suas substituições. Ele tirou o David Santos, ele acabou tirando o Matheus Miller. O Matheus Miller acabou saindo no primeiro tempo, né? Por uma necessidade de contusão, ele acabou saindo e entrando o Júnior Goiaba. Aí ele ainda tirou o Daniel, o Pimenta, o Wagner Marques e o Alan James. Aí entraram, como eu disse, o Júnior Goiaba no primeiro tempo no lugar do Matheus Miller, e também entraram o Igor Ribeiro, autor do gol, o Gedeilson, o Pedrinho Demarque e o David Santos. Essas foram as escolhas do técnico Rogério Corrêa. Com relação então a como ficou o grupo, né? Com esse empate, o Grêmio Prudente permanece na segunda colocação com 13 pontos. O líder é o Monte Azul com 14. O terceiro, o Araçatuba, com 8 pontos. O quarto, o Noroeste, que venceu ontem o jogo contra o Linense jogando fora de casa, com 8 pontos. E na última colocação, a equipe do Linense com apenas 5 pontos. Eu acho que com esse pontinho conquistado ontem contra o Grêmio Prudente, eu acho que o Araçatuba praticamente está na próxima fase. Com relação ao time do Grêmio Prudente, eu acho que o Rogério Corrêa, pelo menos nessa questão de jogando fora de casa, eu acho que ele ainda não conseguiu uma vitória. E, pelo menos, na minha opinião, eu acho que ele faz uma boa campanha, eu acho que ele é um bom treinador, mas eu acho que já consigo visualizar um cenário do time do Grêmio Prudente no próximo jogo contra o Linense, né, fechando essa primeira fase. Caso a diretoria mantenha aquela promoção dos ingressos, como foi no jogo contra o Noroeste, a gente tiver um número ali de torcedores próximo a 2.000 torcedores, caso o resultado não seja do agrado da torcida, você certamente já vai ouvir algumas vaias e algumas cobranças sobre alguns jogadores. Porque acho que esse é um perfil do torcedor
Prudentino. Como eu disse, eu acho que o Grêmio Prudente precisa fazer uma campanha para ter mais público no Prudentão. E é exatamente para esse público ter mais contato com o time do Grêmio Prudente. Quando você vê um número acima de torcedores ali no Prudentão, são aqueles torcedores que vão eventualmente. Aqueles que estão sempre ali vai ser aquele número que eu já disse em alguns vídeos. Entre 700 e 800 torcedores é aquele público cativo que está sempre acompanhando o time do Grêmio Prudente. Acima disso, são torcedores que vão eventualmente, quando o time está numa fase mais interessante ou quando existem promoções como essa da direção do time do Grêmio Prudente. Então, se esse público eventual que realmente não acompanha, não sabe o estilo de jogo do Grêmio Prudente, se ele estiver no Prudentão, ele já vai começar a vaiar a postura do time, às vezes até o Rogério Correia, eventualmente alguns jogadores. Então, já fica esse alerta para o treinador Rogério Correia, para alguns jogadores. Eu acho que, mesmo com a vitória, caso aconteça na próxima rodada contra o Linense, certamente a gente vai ter algumas vaias. Pessoal, esse foi o nosso bate-papo de hoje. Eu agradeço para vocês que assistiram, comentou, se inscreveu, compartilhou. A gente se fala no próximo vídeo. Até mais, valeu!